E se os momentos mais sombrios da sua vida se tornassem o combustível para o seu maior triunfo? E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje você vai descobrir como Nick Walker, sim, The Mutant, do mundo do bodybuilding, transformou traumas, críticas e pressões em uma fortaleza mental inabalável. Nesse vídeo você vai conhecer a jornada real dele, do silêncio do abuso à luz do palco do Arnold e do Mr. Olympia. Fica comigo até o final porque vou te mostrar 3 lições poderosas de mentalidade que você pode aplicar hoje mesmo na sua vida e nos seus treinos. Além de um bônus especial no final. Então, se você busca motivação, resiliência mental e resultados verdadeiros no físico, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma hypada. Isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para quem precisa ouvir isso. E já aproveito para te lembrar, se quiser turbinar seus resultados com suplementos de confiança, levar seus resultados para um próximo nível, visita o site da Max Titânio e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para ter 10% off, ou também no site da Probiótica e usa o meu cupom Eu Próprio Personal Fábio para ter 15% de desconto na compra de qualquer produto. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Agora sim, bora mergulhar na história do The Mutant, Nick Walker, e entender o poder da fortaleza mental contra os críticos. Para você entender por que Nick Walker desenvolveu uma fortaleza mental tão absurda, precisamos voltar ao começo. Um começo marcado pela dor. Nick Walker nasceu em 1994 em Pine Hill, New Jersey. Ele revelou publicamente que foi vítima de abuso sexual na infância e por muitos anos guardou isso em silêncio. Em suas entrevistas, ele admite que sentia vergonha e medo, mas uma frase dele resumia bem: "Por anos eu tive vergonha de falar sobre isso, mas percebi que minha posição no esporte me dá uma plataforma. Talvez, contando minha história, eu possa ajudar outras pessoas a sair do silêncio", disse Nick Walker. Agora, é importante entender, ele não usou o trauma como justificativa para o sucesso físico. Ele admitiu que focou quase tudo em dedicação genética, disciplina e trabalho duro, e não em explorar sua história dolorosa como marketing. Mesmo assim, o trauma existe e moldou um substrato mental, uma ferida que precisou ser gerida, o que tornou sua resiliência ainda mais legítima. Agora que você já sentiu a dor dele, a dor que estava nele, vamos ver como Nick Walker transformou isso em combustível para escalar montanhas musculares. Nick Walker começou a se interessar por musculação ainda jovem. Em entrevistas, como por exemplo na Muscle and Fitness, ele disse que o treino o ajudou a superar o trauma, não como mágica, mas como uma estrutura disciplinada para canalizar emoções. E tem mais, ele participou de competições amadoras, ele errou, ele falhou como todo mundo, mas gostou da sensação de estar no palco. E ele falou algo muito poderoso. Ele disse: "Mesmo quando minhas colocações não eram boas, eu amei a experiência. Pela primeira vez em anos no palco, eu me senti em casa", disse ele. Isso mostra algo muito profundo. No bodybuilding, ele encontrou um ambiente de controle onde cada repetição, cada série, cada dieta é uma variável que você pode gerir, em contraste com a imprevisibilidade do trauma. Mas não foi sorte nem apenas querer. Ele treina com fim rigoroso, filosofia de treino agressiva, ajustando volume, intensidade, nutrição. Ele aceitou sacrifícios, noites sem dormir, lesões, críticas. Tudo isso construindo não só músculo, mas tolerância psicológica ao desconforto. Na psicologia da resiliência, um estudo mostra que pessoas que atravessam adversidades, mas mantêm funcionamento cognitivo intacto, como memória ou atenção, tendem a demonstrar níveis melhores de resiliência. Outro ponto, uma meta-análise de intervenções de resiliência indica que técnicas como terapia cognitivo-comportamental, mais mindfulness, geram efeitos positivos moderados para aumentar a resiliência individual. Ou seja, resiliência não é só nascer forte, é uma habilidade que pode ser treinada e estruturada. Aliás, imagina o quanto ele aguentou. Dietas rigorosas, críticas pesadas, comparações diárias. Se fosse um filme, chamava Clube da Supercompensação. E aí, já sofreu uma crítica pesada por algo que você fez?
Conta aí nos comentários. Vamos ver quem já foi chamado de louco do treino. Eu me incluo nessa lista. E você já usou o exercício, o treino ou um hobby como válvula de escape para as suas emoções? Escreva nos comentários, porque comentar ajuda o vídeo a ser recomendado. Mas o que fez o Nick Walker virar o mutante, não só por músculos, mas por presença dominadora, não foi sorte. Foi domínio estratégico dentro do jogo do bodybuilding. Ele venceu competições expressivas como o New York Pro e Arnold Classic Ohio. Em 2021 ele disputou o Mr. Olympia e ficou em 5º lugar. Em 2022 ficou em 3º e ficou em 6º lugar em 2025, quando todo mundo esperava uma vitória dele. Ele não competiu em 2023 e 2024 devido a lesões e problemas na resposta do corpo à preparação, respectivamente. Ele já foi chamado de um mutante não por efeito de imagem ou exagero de marketing. O apelido vem justamente de sua densidade muscular, proporção e presença fora do padrão, algo que impressiona até os veteranos do esporte. E claro, com essa ascensão vem críticas ferozes, desde a acusação de genética favorecida demais, uso de suco, esteroides pesadões, que muitos já fazem comparações com lendas e haters no Instagram, por exemplo. É aí que entra a mentalidade inabalável. Ele parece não dar poder às vozes negativas, ele constrói seu próprio universo mental, onde o ruído externo não determina sua vibração interna. Ele disse em uma entrevista que quando começou a compartilhar seu passado de sobrevivente, o fez para ajudar outras pessoas que se calaram para não criar uma narrativa motivacional barata. Ou seja, não é papel de vítima, é papel de guerreiro que escolhe usar sua história com inteligência. Na psicologia, a resiliência também age como um recurso protetor. Evidências crescentes sugerem que a resiliência psicológica pode mitigar os efeitos negativos do trauma, funcionando assim como um moderador entre trauma e sintomas posteriores. Em um estudo recente, a resiliência desempenhou papel mediador e moderador entre traumas na infância e sintomas psicológicos. Em outras palavras, quem tem resiliência mais alta sofre menos impacto negativo do trauma. Também há meta-análises que confirmam quanto maior a resiliência, menor o estresse psicológico. Quando vemos alguém que parece insensível ao ódio ou simplesmente focado demais, pode existir por trás disso uma construção mental constante de resiliência. Se fosse fácil, todos seriam mutantes, mas tem uns aí que mal aguentam reclamar de receita de omelete estragado. Já sofreu crítica do tipo "você não vai longe"? Comenta aí, me interessa saber quem já ouviu isso. Então qual é o Warren por trás da imagem do mutante? E que mensagem ele carrega para o mundo? Em uma entrevista a Muscle and Fitness, ele disse que demorou para compartilhar sua história, que foi um processo, mas que hoje ele enxerga valor em revelar vulnerabilidade e em inspirar quem sofre em silêncio. Ou seja, ele não quer ser apenas um físico, mas quer ser uma plataforma de mudança. No esporte, ele já é referência de densidade, proporção e estética agressiva. Sua rotina, técnicas de treino, estilo visual e presença digital inspiram muitos atletas emergentes. Mas o legado mental talvez seja mais profundo. Ele mostra que força mental não vem de evitador, mas de aprender a caminhar com ela. Em contextos fora do palco, Nick tem demonstrado responsabilidade. Falar de sobrevivência ao abuso com consciência, não com sobreexposição. Algo que exige maturidade emocional. Esse equilíbrio entre ser forte e ser humano é parte do impacto real. Mostrar que heróis não são sem cicatrizes, mas quem decide não ser definidos por ela. Um artigo de revisão sobre resiliência pós-trauma pontua que resiliência não é apenas resistir a elas, mas também é o processo de crescimento pós-traumático, ou seja, não só sobreviver, mas florescer. Também revisões conceituais destacam que resiliência envolve mecanismos biológicos, cognitivos e sociais. Não é mágico, é multifatorial.
Então, quando a gente vê alguém que aparenta jogar para a galera, lembre-se, por trás há uma construção, uma disciplina mental e diária. Você acha que seres humanos deveriam expor suas dores publicamente ou preservar suas privacidades? Comenta aí nos comentários. E se você já superou algo grande sem compartilhar com ninguém, compartilhe algo mínimo. Inspiramos uns aos outros. O futuro, legado e negócios não concluídos. Fontes indicam que ele continua focado em competir em outras edições do Mr. Olímpia, manter domínio nas competições e evoluir seu físico cada vez mais e a sua presença também. Ele também deve seguir apostando em lançar conteúdo digital, parcerias e possivelmente ações que envolvam bem-estar mental, dado seu histórico de exposição responsável. Para nós a lição é bem clara, não basta ganhar um pico, ganhar uma competição, um momento, faz diferença manter a consciência, evoluir a mentalidade e nunca dar chance para o comodismo. Se ele mantiver essa moral de guerreiro que o mundo viu surgir, o legado do mutante vai ultrapassar os palcos, vai inspirar quem está atrás das câmeras, quem treina sozinho, quem sofre em silêncio. E agora, quero te deixar com 3 lições práticas que você pode aplicar hoje mesmo na sua própria fortaleza mental, sem precisar virar um bodybuilder necessariamente. Terceiro, treino de resiliência. Reserve zonas de desconforto programado, por exemplo, desafio mental, treino intenso, meditação, para treinar sua tolerância ao ruído da vida. Se você quiser, posso fazer vídeo futuro com um plano passo a passo de resiliência aplicada, com ferramentas práticas digitais. Faça nos comentários aí embaixo. Marca alguém que está precisando dessas mensagens. Ajuda esse vídeo a alcançar quem precisa ouvir. E é isso aí, essa foi a jornada do Nick Walker, da dor até a construção de uma fortaleza mental, não só no palco, mas no interior. Se você gostou desse vídeo, quer receber mais vídeos assim, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, dá uma hypada, isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Se quiser aquele apoio extra nos meus conteúdos exclusivos, acesse a minha área de membros, com conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês, claro. Não esquece de usar meus cupons se for comprar suplementos. Cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto no site da Max Titânio e cupom EUPRO Personal Fábio para 15% de desconto no site da Probiótica. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Me segue também no Instagram, TikTok e Facebook para você que gosta de vídeos curtos com dica direto no ponto. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos e dá uma conferida no vídeo recomendado ou na playlist para você maratonar o meu trabalho e conhecer mais. Valeu, um forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Bons treinos!